Bora lá, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, verso 9. Eu tenho 35 minutos para pregar. Quem acha que eu consigo, diga, consegue. Não, eu quero que você seja verdadeiro. Eu quero que você seja verdadeiro. Sem falsidade. A fileira dos pastores aqui estão tudo assim, ó. Eu tenho 35 minutos para pregar. Quem acha que eu consigo, diga, consegue. Diminuiu metade. Quero agradecer aos irmãos que estão colocando fé junto comigo. Quem acha que eu não consigo, diga, não consegue. Misericórdia, gente. Você vai ver só se eu não vou conseguir. Já passou 2 minutos. Aleluia. Vamos lá. Eu quero usar 3 minutos que eu tenho para outra coisa. Vamos lá, Mateus 6,9. Mateus 6,9. Glória a Deus, aleluia. Quantos sabem que nós estamos em céu aberto? Aleluia. E hoje o céu aberto ainda está acontecendo. É o que eu chamo de mensagem final e encerramento do céu aberto. Quero falar hoje sobre o poder de sermos filhos de Deus. Diga comigo, eu sou um filho de Deus. Aleluia. Se você soubesse como que o mundo espiritual treme quando você fala isso, meu irmão. Se você pudesse ver como os espíritos malignos, como o sistema religioso fica abalado quando você fala isso. Mais do que quando você fala, quando isso desce como revelação para o seu coração. Quando você entende isso no espírito, que você é um filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Por essa razão, vós orareis. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa foi a oração que Jesus nos ensinou a orar. E nessa oração, dentre muitas coisas que o Senhor nos ensina nela, que a gente pode tirar um dia, faz tempo que a gente não faz isso. Então, nas próximas semanas a gente pode tirar um dia para poder vir meditando em cada princípio que Jesus vai nos ensinando a respeito de como orar e como andar no Espírito através da oração do Pai Nosso. Mas eu quero destacar 2 coisas que Jesus coloca para nós aqui. 2 coisas que Ele nos convida. A primeira, Ele nos convida a vivermos o reino de Deus na terra. Jesus diz, venha o teu reino. Ele diz, orem, desejem que o reino de Deus se manifeste na terra. Tem uma expectativa de viver uma vida nesse mundo, além das coisas desse mundo. Tem uma expectativa de que o céu desça e impacte a realidade da terra. Tem uma expectativa de serem canais da manifestação do reino de Deus nesse mundo. Porém, ele coloca uma condição para que o reino de Deus se manifeste. Ele vai começar a sua oração, antes de dizer, venha o teu reino. Ele vai dizer que essa oração, esse convite para que o reino de Deus venha, só pode ser feito pelos filhos de Deus. Ele começa a oração dizendo, orareis assim, Pai Nosso. Por que é tão importante para que o reino de Deus se manifeste, entendermos que nós temos um Pai, que nós somos filhos de Deus, porque somente filhos têm herança. Diga comigo, somente os filhos possuem herança. Só os filhos, irmão, podem acessar as riquezas do Pai, as riquezas do reino. Então, nós nunca seremos uma igreja poderosa na terra, uma igreja que realmente manifesta o reino de Deus na terra, se não entendemos no nosso coração e pela renovação da nossa mente que nós somos filhos de Deus. E aí, se a gente não entende isso, nós vamos ser a igreja que por vezes somos um ajuntamento de pessoas que está aqui na terra aguardando o dia de morar no céu. Aguardando, e isso vai ser até frustrante para muitos, porque você vai descobrir que você nem vai morar no céu, ok? Eu não estou te amaldiçoando, não. Mas é porque a teologia nos mostra que nós não vamos morar no céu.
haverá novos céus e nova terra, a nova Jerusalém vai descer, e nós vamos habitar com o Cordeiro Santo de Deus, assentado no seu trono, aqui na terra. É Jesus que vai mudar para a terra. Nós vamos dar uma idinha rápida lá nas regiões celestiais, lá no terceiro céu, e depois nós vamos ver aquilo que nós estamos trabalhando para fazer aqui, nós vamos ver plenamente no reino do Messias. Então, se nós não tivermos uma consciência de filiação, de filhos de Deus, nós vamos viver uma vida aqui na terra aquém da vontade de Deus. Nós vamos nos ajuntar, nós vamos cantar louvores, mas nós vamos viver de maneira miserável no sentido de miséria espiritual. Sem entender o suprimento espiritual que nós temos em Deus, a saúde espiritual que nós podemos desfrutar, as ferramentas que temos, a autoridade que temos no nome de Jesus. Então, para a gente viver o reino, a gente tem que entender que a gente é filho. Vamos lá. Abre a sua Bíblia comigo agora. João, capítulo 5, verso 18. Como eu disse para você agora há pouco, as trevas, elas odeiam o fato de entendermos que somos filhos de Deus. As trevas odeiam essa mensagem. Os religiosos odeiam essa mensagem. E os religiosos odeiam essa mensagem porque os religiosos são religiosos por causa de influência de espíritos malignos, que os enganam, que os confundem. E os espíritos malignos odeiam a mensagem da paternidade. A gente vai ver aqui um momento onde os fariseus, os doutores da lei, os religiosos daquele tempo, ou seja, pessoas que frequentavam a igreja, não a igreja como nós conhecemos hoje, mas frequentavam o templo, que eram os doutores da lei, conheciam a Bíblia, dizimavam, oravam. Esses homens ficaram transtornados e queriam matar Jesus, só porque Jesus começou a ensinar de que ele era filho de Deus e de que nós podemos ser filhos de Deus. Por que que os religiosos ficam indignados? Porque quando uma igreja descobre que ela é filha de Deus, quando um crente descobre que ele tem acesso ao Pai, sem outro intermediador que não seja Jesus, os religiosos perdem o controle. Eles não podem controlar as mentes, eles não podem mais controlar as pessoas, eles não podem mais governar a vida das pessoas. E aí eles ficam indignados, porque eles vão perdendo territórios, mas a indignação deles é fruto da indignação do diabo, que está perdendo território. Vamos ler. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também que dizia que Deus era seu, fazendo a si próprio igual a Deus. Por que que os doutores da lei e os religiosos queriam matar Jesus aqui? Porque Jesus dizia: eu sou filho de Deus. Experimente estar num ambiente religioso. Alguns aqui já viveram essa experiência. Experimente estar num ambiente religioso e começar a descobrir que você tem acesso a Deus, que você também tem autoridade no nome de Jesus. Comece a questionar abusos de autoridade porque você é filho de Deus. Comece a dizer: não, mas a Bíblia diz... Opa! Um alerta vai se acender e você vai começar a encontrar problemas. Comece a dizer que você tem acesso ao Pai em ambientes religiosos. Chegue no aniversário do seu filho. Chegue no aniversário do seu filho que está fazendo 5 anos de idade. Convide o pastor, convide a liderança da igreja. E no aniversário de 5 anos do seu filho, ouse, na hora do parabéns, você que é o pai, orar e não chamar o pastor para fazer oração. Deu para você entender o que eu estou querendo dizer? Você vai ver só o que vai acontecer. Como é que o rosto dos religiosos vão se virar para você? Ah, independente. Olha, mostradinho, livre, né? Ele está livre agora. Ah, ele sabe orar, bonito. Quando deveria ser algo que deveria ser motivo para ser celebrado. Aleluia! O sacerdote da casa se posicionou e pediu para fazer oração. Eu não estou dizendo que é errado, né, você deixar de chamar o pastor. Não tem problema nenhum. Às vezes você quer honrar o pastor naquele momento, você quer honrar o líder.
Eu só estou dizendo, o problema é quando você não faz, quando você decide orar e isso causa desconforto e problema. Não tem problema nenhum você querer que a sua mãe ore, que o seu pai ore naquele momento, porque isso não quer dizer que você não está se posicionando na sua casa. Em outros momentos, ali você quis honrar o pastor. Mas eu não me sinto nem um pouco ofendido quando, inclusive eu fico muito feliz, quando chama outro pastor para orar. Quando é casamento e não me chama para fazer o casamento, na verdade eu agradeço muito, tá bom? Não me chame mesmo para fazer casamento. Eu gosto de ir para ficar sentado dando glória a Deus, chorando, aleluia. Eu não gosto de fazer casamento, né? Quando eu faço porque é alguém muito próximo, eu tenho um vínculo muito grande e praticamente me obriga, né, Dima? Né, Dima e Esther? Mas não é algo que eu tenho muita facilidade de fazer, porque eu tenho dificuldade de respeitar a liturgia. Aí eu sempre estrago, corro risco de estragar aquele momento todo organizadinho. Aí eu não gosto muito. Então, quando chama um outro pastor, eu fico feliz, porque quer dizer então que a igreja de Jesus está indo além de mim. Que as pessoas estão entendendo. Às vezes chama para orar lá no dia lá do aniversário de 15 anos da menina, o líder dele, que não é pastor, mas que é ele que tem discipulado, é ele que tem cuidado daquela família. É mais correto que seja assim. Dá honra a quem tem honra. Tem gente aqui trabalhando, cuidando de pessoas, mais do que eu, que quem cuida é você, não sou eu. Quem ganhou essa vida para Jesus é você, não fui eu. Mas aí, pelo sistema religioso, as pessoas são desonradas às vezes, porque pega e chama o pastor presidente, que nunca teve perto daquela família, e quem está cuidando mesmo ali, não é lembrado. Então, como eu estava dizendo para você, ouse no momento desse, no sistema religioso, quebrar essa hierarquia. Que você vai ver o que eu estou falando. Como é que você vai ter problema. Em lugares mais religiosos ainda, ouse comprar um carro. Ouse comprar um carro e não perguntar ao pastor. Gente, você está tanto tempo longe disso, ou já se converteu nesse lugar, que parece que eu estou falando assim coisas exageradas. Mas não é assim, tá, irmão? Quem dera que eu estivesse exagerando. Tem coisas aqui que não cabe nem mencionar, de tão ruim que é. Então, compra um carro sem pedir a opinião do pastor, se você está abençoado ou não. Faz uma viagem sem pedir a bênção do pastor, né? Faz a compra de uma casa sem chamar o pastor lá para orar na casa, que você vai ver só. Se comporte como alguém que tem acesso a Deus. Se comporte como um filho de Deus, que você vai ver só o que vai acontecer. Então, as trevas odeiam, porque quanto mais nós entendemos que eu não sou filho de Deus só quando eu estou com o pastor, ou só quando eu estou na liderança da igreja. Não sou filho de Deus quando eu me torno pastor, eu sou filho de Deus quando eu nasço de novo em Cristo Jesus. As trevas odeiam porque isso é uma multiplicação de filhos, irmão. É filho de Deus espalhado para todo canto, é aí que o reino de Deus começa a se manifestar. Porque se você tem a mesma autoridade que eu, no nome de Jesus, a mesma unção que eu, que estou aqui pregando na igreja, mas você está lá na universidade que você dá aula, você está lá na sua casa, você está lá na sua família, você está lá na empresa que você trabalha. Se você é um filho de Deus, não importa onde você esteja, então todos nós somos, o impacto que nós causamos é imensurável. Quando a igreja começa cada um descobrir que ele é canal do reino de Deus para a terra. Por exemplo, esses dias do que nós estamos passando, testemunho para vocês. Nós estamos passando nesses dias, como tem sido importante termos pessoas da nossa igreja posicionadas em lugares estratégicos. É incrível. A gente precisava de alguém num órgão da prefeitura, se levantava o irmão, pastor, estou aqui, já estou vendo. Precisava de coisas no jornal da cidade, nas redes de televisão, pastor, vai sair uma nota, quer escrever aqui, responder? Outros lugares, tinha gente posicionada. Aqui para esse hotel, a gente está aqui agora, a gente só tinha lugar dessa sala. E aí, um irmão da nossa igreja, conheço o dono do hotel, vou lá conversar com ele, trabalho para ele, vou falar com ele se ele não pode nos ceder uma sala para nossas crianças. Veio aqui conversar, está liberado. Agora, essas pessoas estão nos lugares mais altos de autoridade dos homens? Não, são funcionários. Mas são funcionários que têm a consciência da autoridade espiritual que eles carregam. José não era o primeiro do Egito, mas por causa da autoridade que ele tinha, ele governou. Então a gente precisa que cada um dos nossos irmãos, posicionados aonde estão,
Se é num cargo alto, num cargo baixo, salário alto ou um salário mínimo, que você não menospreze o lugar que você está, porque você está onde você está por algum motivo, diga comigo, para o avanço do reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas, capítulo 3, verso 21 ao 23. Aleluia. Jesus está aqui vivendo um grande momento da sua jornada. Porque até aqui, Jesus não havia realizado nenhum sinal e nenhuma maravilha, nenhum milagre. Eu sei que você viu aquele filme, né? Da Globo, da Sessão da Tarde, que Jesus era pequenininho, aí ele curou um passarinho. Quem lembra desse filme? Levanta a mão. Emocionante, né? Nunca viu não, gente? Jesus curando passarinho? Então perdeu. Mas não está na Bíblia. Jesus não fez milagres na narrativa bíblica antes desse momento aqui, do batismo nas águas e do Espírito Santo vir sobre ele em forma corpórea, ali por forma de pomba. Até aqui não tinha acontecido nenhum milagre. Jesus, durante a sua vida inteira, ele cresceu numa revelação, em ser filho de Deus. E aqui, no capítulo 30, com 30 anos, no capítulo 3, com 30 anos de idade, Jesus vai ser batizado por João Batista. E quando Jesus desce as águas e João Batista vai batizá-lo, você está lendo aí? Olha o texto. Enquanto ele vai ser batizado, os céus se abrem, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba vem sobre ele e uma mensagem é dita dos céus. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluia. O que há de poderoso nesse momento? Muita coisa, mas eu quero destacar aqui o fato de que até aqui Jesus não tinha realizado nenhum milagre extraordinário. Nenhum milagre extraordinário. Até aqui ele não tinha realizado nenhum milagre, não tinha feito nada de extraordinário aos nossos olhos, mas os céus já estavam dizendo: Tu és o meu filho amado e eu tenho prazer em você. O que é que nós aprendemos com isso? Deus não nos ama por aquilo que nós fazemos e produzimos. Deus nos ama porque Ele é o nosso Pai e nós somos filhos. Então você não é o que você faz. Diga comigo, eu não sou o que eu faço. Eu sou filho de Deus. Aleluia. E o que eu faço porque sou filho de Deus. Essa ordem não pode ser invertida. Eu não sou o que eu faço. Eu faço o que eu faço por causa daquilo que eu sou. Entende? Os filhos de Deus, eles dão frutos de filhos de Deus. Mas nós não podemos nunca nos enganar de achar que nós somos aquilo que produzimos. Quem aqui é mais velho de igreja sabe que volta e meia você tem que receber essa exortação do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que tocar no seu ombro assim e dizer assim: ei, você não é o que você está fazendo. Porque tem hora que a gente acha que nós somos a nossa produção. Basta quem aqui veio de outra denominação e lá você tinha muita atividade, trabalhava muito, e aí chega aqui na nossa igreja e você não está no ministério ainda, não está servindo. A gente fica no começo agoniado. Quantos aqui passaram por isso? Vindo de outra igreja, às vezes aqui ou em outro lugar. Olha só. Porque você está acostumado a fazer um monte de coisa. E aí você começa a não se sentir em comunhão com Deus. Mas isso não é uma verdade, é uma mentalidade que precisa ser quebrada. Ensinamento errado. Porque essa não é a verdade. Você não está podendo produzir na estrutura da igreja, aí você já começa a se sentir mal, sentir fraco espiritualmente, porque você aprendeu, ainda que não tenham te ensinado, mas deixou que as coisas foram se levando, e você chegou no entendimento de que você é o que você faz. Então, quando tira o que você pode fazer, você não é nada. Isso é muito perigoso, porque nós não acreditamos numa igreja que todo mundo, para ser útil para Deus, tem que trabalhar aqui dentro. Porque agora, por exemplo, um monte está desempregado.
Um monte já estaria desempregado agora, porque nós não temos nem casa, nesse exato momento. Então, isso é um grande problema quando a gente acha que a gente é o que a gente faz dentro da igreja, porque tem gente que não vai servir dentro da igreja. Tem gente que vai servir Jesus sendo médico. Tem gente que vai servir Jesus trabalhando num hotel como esse aqui e sendo importante para a igreja num momento ímpar como esse. E sendo útil, pregando o evangelho para cada pessoa que chega aqui. Sendo luz para os funcionários, para os hóspedes. Tem gente aqui que vai ser advogado o resto da vida e não vai trabalhar dentro de um ministério dentro da igreja. Não vai servir dentro da igreja. Vai servir lá fora. E isso não faz você menos filho de Deus, e não dá você menos acesso a Deus, e não te dá menos poder. Você tem que entender isso. Mas o diabo quer que você fique achando que você só pode ser útil para Deus trabalhando dentro da igreja. Aí nós vamos ser o quê? Sal dentro do saleiro. Sal dentro do saleiro salga a carne, gente? Um monte de sal. Imagina um bifão agora, eu estou numa fome, meu Deus do céu. Oh, Jesus. Imagina um bifão, uma picanha. Picanha não, que ultimamente eu estou descobrindo que tem outras carnes melhor. Mas você pega aquele bifão assim, cara, meu Deus, com aquele filetinho de gordura. Aleluia. Meu médico está sentado aí. Mas ele sabe que eu estou direitinho. Aí tá aquela picanha bonita. Aí você vai temperar a picanha. Aí você pega o sal todo e coloca só numa parte da picanha, só no começo da picanha ali, em 10% da picanha. O sal que era para poder jogar na picanha toda, você joga só numa parte. O que vai acontecer? A picanha vai ficar gostosa naquele pedaço? Não, vai ficar insuportável. Diga comigo, insuportável. Você vai pedir água, você vai cuspir, porque o sal ele tem que temperar, e para temperar ele tem que ser espalhado. Tempo para pensar. Para temperar ele tem que ser espalhado. Sabe por que tem igreja que você entra? Sabe por que tem reunião de crente que é horrível? Sabe que tem ajuntamento de evangélico que nem crente tem paciência para ficar no meio? Porque sal, quando fica junto demais, começa a dar problema. Começa a fofocar, começa a conversar fiado, começa a ficar crítico demais, começa a ver problema onde não tem, começa a disputar espaço. Começa a disputar quem vai ter cargo. Começa a disputar quem que é o maior no reino de Deus. Por isso que Jesus de vez em quando tem que dar uma espalhada. Porque sal reunido no mesmo lugar não cumpre o seu papel. O papel da igreja é temperar o mundo. Não é ficar todo mundo no templo domingo reunido só não. A gente vem aqui domingo, é cheio do Espírito Santo, congrega, recebe o poder da comunidade, o poder da comunhão, é treinado no quartel-general e depois a gente vai impactar o mundo, irmão. O evangelho é isso. Não é ajuntamento de crente no mesmo lugar não, porque fica um bicho enjoado. Eu que convivo com eles o tempo todo, eu estou te falando, tem hora que eles ficam enjoados. E aí eu já começo a empurrar. Vai com Deus. Vai amar Jesus, vai adorar Jesus. Vai ser útil no reino de Deus. Está ficando demais dentro da igreja. Esse que é o seu problema. Vai ser a igreja que é melhor. Então Jesus, ele ouve aqui, eu sou filho amado. Por quê? Porque ele iria fazer muitas coisas para Deus a partir daqui. Sim ou não? Milagres extraordinários. Ele ia ressuscitar mortos. Ele ia multiplicar pães. Ele ia expulsar demônio. Mas ele tinha que guardar uma mensagem. No começo de tudo, por isso aprenda isso. Todo ministério saudável, toda vida espiritual saudável começa. Primeiro, com a revelação da minha filiação. Primeiro, revelação de filiação. Depois, revelação de ofício. Quem descobre o para que foi chamado primeiro, sem descobrir primeiro quem é, vai ter problema. Porque você, enquanto você está sendo útil, enquanto você está conseguindo fazer, enquanto você tem o aplauso das pessoas, você se sente bem. Quando alguém exorta você, quando alguém te deixa, quando as circunstâncias te desamparam, quando não tem tapinha nas costas, quando a multidão que um dia está gritando, Hosana, rei, aleluia, e no outro dia quer matar você, um dia a multidão quer te fazer rei, no outro dia ela quer arrancar a sua cabeça. Quando o dia de arrancar sua cabeça chega, você abandona Jesus.
Porque tudo que você tinha era o que você fazia e a atenção das pessoas. Tudo que você tinha era o seu ofício. Agora, quando você sabe primeiro que você é filho de Deus, ninguém pode te tirar isso. Por isso, Jesus começa o ministério dele e Deus fala: você é meu filho. Por quem você é, não pelo que você faz. Agora pode ir transformar o mundo. É isso. Agora vai com essa mensagem. Jesus ouve isso. Uma curiosidade para você. Depois você pode olhar na internet, você vai ver como que isso é legal. É que Jesus está aqui no Rio Jordão. E o Rio Jordão é um dos lugares mais baixos da terra. Com relação ao nível do mar. 400 metros abaixo do nível do mar. É onde está o Rio Jordão. Olha que interessante isso. Então, o Senhor está dizendo: eu sou seu pai e eu tenho prazer em você nos lugares baixos. Quando você estiver passando por um tempo difícil, saiba que ainda assim, pode parecer que não, as circunstâncias podem mostrar que você está sozinho, você pode estar num vale, mas se lembre, você é meu filho amado e eu tenho prazer em você. Só que Jesus ele vai ouvir isso de novo. Jesus vai ouvir que Deus tem prazer nele num outro lugar, lá no Monte da Transfiguração. No Monte da Transfiguração, e aí, um dos lugares mais altos, não da terra, mas um dos lugares mais altos de Israel. Jesus está num lugar alto, os céus se abrem e diz para ele: tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O que o Senhor está nos ensinando? Por baixo, por cima, nos lugares altos, nos lugares baixos, dias bons, dias ruins, se lembre, você é meu filho amado e eu tenho prazer em você. E sabe como é importante você saber que você é filho amado e Deus tem prazer em você quando você está nos lugares altos? Porque quantos de nós nos esquecemos de Deus justamente nos lugares altos? Parece irrelevante no primeiro momento. Nos lugares altos eu sei que eu sou amado, que eu sou filho de Deus. Mas é nesse lugar que muitos se perdem. Então se lembre, no dia bom, você é amado por Deus e você é filho de Deus. No dia ruim, você também é. Vamos lá. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho que calar a boca no pessoal aí. Vou conseguir não, já estou avisando. Juízes capítulo 11, verso 1. Aleluia. Aqui conta a história bem diferente da história de Jesus. Bem diferente da história de Jesus. Porque Jesus ele é cheio do Espírito Santo. Jesus ele é cheio do Espírito Santo. E logo depois de ser cheio do Espírito Santo, você sabe, né? Ele vai ser guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Mas ele vai com uma mensagem: eu sou filho de Deus. Inclusive foi a mensagem que sustentou ele no deserto. E foi justamente o que o diabo tentou Jesus. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que Jesus diz? Quem sabe? Nem mais. Aí eu te pergunto, qual foi a palavra que saiu da boca de Deus que Jesus ouviu versos anteriores? Tu és meu filho amado, em quem eu tenho? Aleluia. O que Jesus está dizendo para o diabo? O diabo está falando assim: faz um milagre aí. Faz alguma coisa para ser. Faz alguma coisa e me prova que você é filho de Deus. O que Jesus responde? Não, eu não preciso provar que eu sou filho fazendo milagres, porque eu me alimento não de milagre, eu não me alimento da minha produção, eu não me alimento do que eu faço, eu me alimento do que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo: para cima de mim, Satanás, eu lembro, está vivo aqui na minha mente o que os céus disseram para mim. Eu sou filho amado por quem eu sou, não por aquilo que eu faço. Aleluia! Então Jesus ele não só sobrevive no deserto, mas ele prevalece e sai maior ainda do deserto. Por que tem gente que cai no deserto? Porque esquece que é filho de Deus. Agora a gente vai ler uma história diferente, de um homem que se perde no deserto. Juízes, vamos ler. Vocês estão vendo alguns irmãos se movimentando, gente? Hoje eles não estão indo embora porque a mensagem está ruim não, tá? É porque eles estão indo para o batismo. Tá bom? Então tente não perder a atenção aí enquanto eles estão se movimentando.
só para eles ganharem tempo, né? Às vezes vai de ônibus, vai de carro, de carona. Juízes capítulo 11, verso 1. Jefté, o gileadita, era um guerreiro hábil e corajoso. Olha isso aqui que interessante. Diz que ele era um guerreiro hábil e corajoso. Que homem! Ele era um cara abençoado. Ele era um cara que a Bíblia dá um testemunho sobre ele. Ele é bom. Ele nasceu para boas obras. Ele é capaz. Olha o que a Bíblia está dizendo, um bom garoto. Porém, sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. A esposa de Gileade também lhe deu filhos, que quando cresceram, expulsaram Jefté, exclamando: não terás parte na herança do nosso pai, porquanto és filho de outra mulher. Olha o que aconteceu. Quando os irmãos dele pressionaram ele, ele não tinha revelação, ele era filho do pai, mas não deixou isso entrar no coração dele. Os irmãos pressionaram, você não é filho nada, e é sempre assim que o diabo vai fazer, irmão. As circunstâncias adversas, como essas que nós estamos vivendo, ou qualquer outra, elas sempre carregam dentro de si uma mensagem. Será mesmo que você é amado por Deus? Será mesmo que tem alguém por você? Será mesmo que você é filho de Deus? Será mesmo que você não está sozinho? Toda circunstância adversa carrega dentro de si uma mensagem, uma tentação de orfandade, querendo nos dizer que nós estamos sozinhos. Só que isso que vem de fora só tem poder se nós não tivermos convicção das nossas verdades. Não importa o que as circunstâncias estão dizendo. Ô, Bill, será mesmo que Deus está com você? Poxa, pastor, Deus está com você, olha só, fecharam a igreja. Poxa, irmão, Deus está com você está passando por isso, você está enfermo agora. Poxa, meu irmão, será mesmo que Deus está com você? Está te faltando recurso esse mês? Poxa, será mesmo que você é amado por Deus? Olha só como que seu pai te trata, olha só como as circunstâncias estão te tratando. As vozes vão vir, sempre vão vir. O diabo sempre vai aproveitar para as circunstâncias adversas da vida para falar. Então as vozes sempre vão vir, elas nunca vão se calar. O que muda é que você começa a crescer em revelação aqui dentro. E quando a voz grita fora, quando a voz grita alto fora, você está sozinho, você está abandonado. A Bíblia diz que o Espírito de Deus habita no nosso espírito. E o Espírito de Deus, ele habita falando uma coisa. Você sabe qual que é? O Espírito de Deus, diz a Bíblia, que no nosso espírito ele fica dizendo: Paizinho, Abba Pai. O Espírito de Deus está dizendo aí dentro de você: você tem pai. Você é filho de Deus. Então, quando as circunstâncias gritam: ei, você está sozinho. Aqui dentro a gente tem que aprender a ouvir e gritar mais alto ainda: eu não estou desamparado. Eu sei de onde o meu socorro vem. O meu socorro vem do Senhor. Eu sou filho de Deus. Eu estou amparado pelo Senhor. Nós temos que ter a voz dentro mais alta. Aleluia! E ela vai calar as vozes externas. Esse homem aqui, quando ele é tentado pelas circunstâncias, por essas vozes fora, às vezes você tem até condições parecidas com essa. A sua própria família, às vezes, por ignorância, fica dizendo coisas ao seu respeito. Talvez você cresceu num lar disfuncional. Talvez é tão difícil para você acreditar que Deus é pai. Talvez você acredita que Deus é pai, mas o problema é a visão que você tem do que é ser pai. Porque pai para você é aquele que abandona, pai para você é aquele que agride, pai para você é aquele que não tem uma palavra de afirmação para você, que nunca orou por você, que nunca te deu uma palavra de ânimo. Talvez para você isso é ser pai, mas você tem que entender que esse pai aqui não é o seu pai natural. Esse pai aqui é o seu pai celestial, aleluia, que te guardou e te trouxe até aqui, que você está vivo até hoje por causa dele, que tem planos ao seu respeito, que tem pensamentos maravilhosos ao seu respeito, a respeito da sua família. Então olha só, a paternidade de Deus, ela vai segurar você nos momentos mais difíceis. Então se você está num contexto hoje onde as pessoas estão dizendo coisas ao seu respeito, ou cresceu nesse contexto, escolha ficar com a voz de Deus. Escolha ficar com o que os pensamentos de Deus dizem ao seu respeito. Esse homem aqui fez o que muitos fazem quando se desviam da fé. O que acontece com o filho pródigo, gente? O filho pródigo, ele quando sai da casa do pai, ele sai e vai se juntar com que tipo de gente? Esse tipo de gente aqui, homens maus. Mas olha que coisa interessante. O texto diz que era um bom rapaz,
Mas o que adianta ele ser um bom rapaz? O que adianta ele ter potencial e ele não saber que ele tem? O que adianta ele ser um cara incrível, mas não ter tido um pai para mostrar para ele que ele era? Porque pai é aquele que dá propósito e destino. O papel de um pai natural, pais que estão aqui, seu papel é ficar lembrando o tempo todo para o seu filho o quão grande é aquilo que ele pode fazer, quão especial ele é, quão capaz que ele é, porque haverá vozes nesse mundo dizendo para eles o que eles não são. Então eles têm que crescer com a sua voz aqui, ó, no pé do ouvido deles. Meu filho, todo dia antes de dormir, todo dia, várias vezes no dia, é a frase que eu falo sempre para ele, antes de dormir, porque durante o dia a gente pode ter tido momentos difíceis, que eu tive que exortar, que eu tive que chamar atenção, que eu tive que colocar de castigo, que eu tive que me posicionar com ele. E aí antes de dormir eu sempre falo para ele assim, meu filho, papai ama ser seu pai. Aí agora, no começo ele não falava nada. Eu falava e ficava em silêncio. Eu falava, rapaz, poxa, nenhum eu também amo ser seu filho, cara. Mas ser pai não é ter um filho realizando os seus desejos e os seus vazios, irmão. Ser pai é sobre dar. Para de ficar indignado quando seu filho não fala alguma coisa que você acha que ele tinha que falar. Porque ser pai é doar, não é receber. Mas agora, graças a Deus, né, acordou. Agora ele está falando comigo. Papai, eu amo ser seu filho. E eu estou sempre ali reafirmando a identidade dele, sempre. Ontem mesmo, antes de dormir, ele está quase cochilando, eu começo a liberar um monte de palavras. Meu filho, você é muito especial, você é muito capaz. Nossa, você é muito inteligente, você viu aquilo que você fez hoje? Você viu aquilo que você fez tal dia? Então, o papel do pai é esse. Mas nem todo mundo tem isso. Mas você tem a voz do Espírito. Você nasceu de novo, irmão. Seu pai natural pode não ter feito o que deveria ter feito. A maioria das pessoas aqui estão nesse contexto. Órfãos de pais vivos, porque nem todo pai teve a oportunidade de ouvir o que você está ouvindo aqui agora. Mas você pode fazer diferente, amém? Pelos seus filhos. Você vai ser o pai e a mãe que você não teve. Por quê? Porque o seu pai espiritual está dizendo para você tudo que você precisa ouvir. Então, você não teve um pai que pôde dizer essas coisas para você. Mas graças a Deus, que quando você aceitou Jesus, você nasceu de novo e foi colocado numa nova família que tem um outro pai. E esse pai tem dito coisas a você. Agora você tem que decidir. Parar de ficar ouvindo o que o pai natural deixou de fazer ou fez e começar a ficar com o que o pai espiritual está falando sobre você. Então, se você for para o deserto sem consciência, você vai fazer o que todo crente que se desvia faz. Sabe por que crente se desvia? Não leva mal não, irmão. Você que já se desviou, mas esse é o motivo pelo qual você desviou. Você se desviou porque você entendeu muitas coisas sobre o evangelho, mas você não entendeu que você é filho de Deus. Porque a Bíblia disse assim, ó, o escravo, ele não permanece na casa para sempre, mas o filho, sim. Você se desviou, pastor, mas me feriram, pastor fez isso, liderança fez aquilo. Você poderia ter trocado de igreja, você poderia ter permanecido seguindo Jesus, mas por que você não fez isso? Porque faltou para você a consciência de que você, sobretudo, é filho de Deus. Que o pastor pode fazer isso, o irmão lá pode fazer aquilo, mas isso não faz de você igual a ele. Você é um filho de Deus. Você se ajunta com homens maus no deserto, você se torna o que a condição quer que você se torne, quando você ainda não sabe quem você é. É duro, mas é importante você ouvir isso hoje, para você não se desviar nunca mais, porque os filhos permanecem na casa para sempre. Eles podem se desligar da congregação, eles podem se desligar da igreja tal, da denominação tal, mas eles não se desligam do Pai, porque eles não vivem sem o Pai. Como disse Pedro, para onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna? Aleluia! Vamos ler. 12:03. Mas eu já estou na conclusão, vale? Poxa, gente, é uma misericórdia pelo menos, né? Eu já estou na conclusão. Obrigado, pastor Daniel. Foi bem, né? Já estou na conclusão, né? Só vou ler 2 versículos, gente. Poxa. João capítulo 1, verso 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, os que creem no seu nome. Quem aqui crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Então você é filho de Deus. Agora a palavra no original aqui, para filho, é a palavra teknon. A palavra no original aqui é teknon,
que quer dizer filho recém-nascido. Todo mundo é filho. Todo mundo é filho quando aceita Jesus. Mas é filho recém-nascido. Filho recém-nascido pode ficar pequenininho, recém-nascido para sempre, gente? Não, gente. Tem hora que a gente que é pai queria, né? Tão bonitinho, né? Mas eles vão crescer, vão viver as suas experiências, vão cumprir o seu propósito. E aí vem aqui Romanos capítulo 8, verso 14. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora ele está colocando aqui um outro tipo de filho. Porque a palavra aqui no original do grego é a palavra huios, que quer dizer filho maduro. Todo mundo que aceita Jesus é filho. Mas nem todo mundo que é filho, infelizmente, aprende e é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quem é aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus? Aqueles que se tornam filhos maduros. E por que isso é importante? Porque a Bíblia diz lá em Gálatas que o filho pequeno, o filho imaturo, em nada difere de um escravo quanto ao acesso à herança. Porque o meu filho, apesar, eu ia falar da casa que ele tem, mas está complicado no momento. A casa, o carro é dele, mas ele ainda é pequeno. Legalmente, ele não pode nem dirigir o carro, porque ele tem que passar por estágios de crescimento. Não adianta ele ter o carro e não ter a carta de motorista. Ele vai ter que alcançar uma certa idade para ter autonomia e autoridade para usar aquilo que é dele. Então, o filho pequeno, em nada é diferente de um escravo quanto à herança. Ele não tem acesso a ela, por mais que esteja aqui, ó, sobre a cabeça dele, ó. Por isso que a gente fala tanto sobre você crescer espiritualmente, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, isso é uma bênção para nós, porque você fica menos chato, você dá menos problema. Eu fico menos chato quando eu cresço espiritualmente, mas no final de tudo é uma bênção para você. É uma bênção para sua casa, para sua família. Porque você começa a ter acesso para pastorear seus filhos, para guiar os seus filhos, para guiar a sua casa. Por isso que você precisa crescer espiritualmente, para aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Não tem pastor, não tem lá ninguém, mas tem a Bíblia, para você abrir ela e cheio do Espírito Santo, saber uma direção de Deus, saber o que fazer. Olha isso. Seja guiado pelo Espírito, meu irmão, e cresça, tenha fome de crescimento. Não tem problema nenhum ser novinho na fé. Normal, etapas da vida. Etapas da vida. O que não pode faltar na vida de um ser humano é vontade de crescer, irmão. Não é para você se sentir mal em perceber que você precisa crescer. É se sentir mal em perceber que precisa crescer e ficar preguiçoso e acomodado com isso. Eu olho para mim e me comparo à estatura de Cristo, que é o alvo de todo cristão, até que cheguemos à plena estatura de Cristo Jesus, diz o livro de Efésios. Eu me sinto tão pequenininho. Mas eu olho para eles e falo, eu quero continuar crescendo. Eu olho para homens de Deus que eu admiro. Eu falo, eu preciso crescer. Na minha jornada como pastor, já teve momentos que eu sentei com pessoas que não eram pastoras, membros da igreja, que em uma certa área que ele estava me narrando sobre a vida dele, o que ele estava vivendo, eu cheguei à conclusão, eu preciso crescer. O abençoado está mais maduro do que eu nessa área. Eu tenho que crescer. Não pode perder o desejo de crescer, irmão. Tem que ter fome de crescimento. O problema está aí, não ter fome de crescimento. Se coloque de pé no seu lugar. Como alcançar a maturidade para poder alcançar a herança? Fome de Deus, fome da palavra e ser guiado pelo Espírito Santo. É a receita do seu crescimento espiritual.
Se você está aqui hoje e quer crescer nesse entendimento no seu coração de que você é filho amado de Deus, no seu lugar aí, meu irmão, diga: Senhor, eu quero crescer mais nesse entendimento de que eu sou filho. Se está te faltando fome de Deus, diga para Ele: Senhor, eu quero ter mais fome da sua palavra, quero ler mais a tua palavra, quero orar mais, Senhor. Quem sabe você é um Jefté, que está alguns dias aí andando por lugares de deserto, com homens maus, se afastando da fé, mas hoje você veio parar aqui, e no seu coração você quer voltar para a comunhão com o Pai. Aleluia. Faça isso agora no seu lugar, não espere para amanhã, não espere outro dia, volte agora. Entregue-se ao Senhor. Se você precisa ser curado de feridas de um pai natural que feriu você, machucou você, uma família que deveria te amparar, cuidar, mas te expulsou, talvez um pai que te abandonou, que você nem conheceu, e você percebe que você tem feridas na sua vida ainda hoje por causa disso. Hoje é um dia para você ser curado disso, porque Deus está dizendo aí no seu coração: você é filho amado, e eu te amo, e eu tenho prazer em você. Ouça a voz de Deus no seu coração e seja curado agora.